e vamos conversar. Boa noite, nós temos presentes aqui praticamente 200 brasileiros concurseiros em busca de algumas dicas e diferenciais da sua aprovação. Eu sou o Vitor Ribeiro, criador do Estratégia de Aprovação. Minha história começou anos e anos atrás, quando eu fui aprovado para o concurso de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Na época eram 5.000 inscritos para 9 vagas. E era o concurso da onda, é um concurso que hoje paga R$16 mil inicial. Então, o que eu consegui gerar de estratégias, eu entrevistei pessoas, eu pedi ajuda para ver como eu fazia isso. Depois que eu entrei no TCU, eu comecei a ficar um viciado em descobrir quais foram as estratégias que os meus colegas utilizaram. Eu chegava para todo mundo e perguntava, caracas, como é que você fez? Como é que você fez também? Como é que você usava? Como é que você se organizava? Ah, você usava isso? Deixa eu ver a sua planilha. Que? Você fazia muito exercício? Da onde você tirava exercício e tal? E disso tudo eu fui pegando, integralizando, e da entrevista de inicialmente umas 100 pessoas eu montei o primeiríssimo Estratégia de Aprovação já há praticamente 3 anos, com bastante tempo. Daquela primeira turma nós temos pessoas aprovadas no Senado, no IBAMA, na OAB, no vestibular, né, em concurso de analista e uma pancada de coisa. E de lá para cá nós viemos tendo vários e vários alunos desse meio tempo. Hoje, no total, eu já entrevistei mais de 160 pessoas que foram aprovadas em concursos de ponta, para mapear quais foram as estratégias que as pessoas utilizaram que fizeram a diferença. Desse conhecimento, desse know-how que eu busquei, eu estou aqui para ajudar você e tirar algumas dúvidas sobre a sua aprovação. O tema de hoje são como otimizar o uso das 10 técnicas de aprendizagem mais efetivas para a sua aprovação. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Primeiro, antes de mais nada, eu acho que toda vez que a gente conversa sobre concurso, a gente tem que conversar com isso. Vamos pensar um pouco sobre concurso, vamos pensar sobre concursos. Quando a gente pensa sobre concurso, devido à nossa realidade social, econômica, em um momento a gente para e pensa, putz, seria legal se eu passasse num concurso, seria legal se eu fosse aprovado. O que a gente não pensa tanto é em quais são as regras do jogo. Se você vai entrar num jogo, se você vai envolver, é importante você saber quão difícil é esse jogo. E duas coisas que eu converso no primeiro dia do Estratégia de Aprovação é o seguinte: ao final dessa conversa toda você vai perceber que, primeiro, esse troço é mais difícil do que você imaginava, é mais trabalho do que você imaginava. Mas segundo, você tem muito mais habilidade do que você imaginava. A gente vai juntar essas duas coisas, mais estudo de você, mais dedicação sua e com uma otimização específica para gerar um resultado. Mas qual é o tamanho desse bicho? Esse aqui é o tamanho. Para esse ano, você está vendo aqui embaixo, nós temos uma previsão de 13 milhões de brasileiros inscritos fazendo alguns dos vários concursos que vão ter. O TJ, por exemplo, recentemente, nós tivemos a segunda colocada geral para técnico, mas tiveram mais de 60 mil inscritos ali dentro. Então, 13 milhões de brasileiros vão estar fazendo algum tipo de concurso público esse ano. Vários estarão fazendo vários concursos. Para uma previsão de cerca de 140 mil vagas. 140 mil vagas significa o quê? Se a gente fizer uma matemática básica. Quer dizer que na média você vai ter 93 candidatos por vaga. Agora, isso é a média geral. Se a gente pegar os concursos fodas, o concurso de boa parte dos alunos de Estratégia de Aprovação, Bacen, TCU, magistratura, MRE, um concurso da Polícia Federal e vários concursos de ponta, nós estaremos vendo uma média de candidatos por vagas muito maior, muito maior. E aí a gente entra numa lenda urbana. A lenda urbana é o quê? São aqueles mitos que nós temos. E quando a pessoa começa a parar e pensar, na Natália, o amarelo está em peso aqui, certo? Então, quando a gente fala sobre lendas urbanas, são aqueles mitos que as pessoas falam, aquelas histórias. E quando a gente fala, é hora de eu estudar para concurso, duas lendas urbanas entram na nossa cabeça. É a coisa que, tipo, o cidadão normal sabe. Que é amarelo, né, Rafael? Putz, isso aqui é coisa do Prova de Fogo, mas vamos lá. Então, quais são essas duas lendas urbanas? Primeiro, se eu vou estudar para um concurso, eu preciso de um cursinho. Esse é o primeiro mito, é a primeira lenda urbana. O segundo é, se eu vou ser aprovado num concurso, eu preciso fazer muitos exercícios. E com esses dois pensamentos, o aluno fica de novo. Como é que a gente tem uma pessoa que passa 5 anos, 6 anos sem ser aprovado? Porque ela não sai desse ciclo. A única estratégia de aprovação que ela usa na vida é: vou para o cursinho, faço exercício, vou para o cursinho, faço exercício. A gente precisa criar um diferencial desse ciclo. Por quê? Porque tudo que a gente busca na nossa vida, na nossa preparação eu quero algo que dê um jeito na minha vida.
Então eu sei que você está aí me ouvindo, eu quero que você fale alto isso. Eu quero algo que dê um jeito na minha vida. Eu quero algo que dê um jeito na minha vida. E o que vai dar um jeito na minha vida? A primeira ideia é o cursinho. O cursinho, eu preciso de um cursinho porque o cursinho vai arrumar a minha vida. Por meio do cursinho eu vou conseguir estudar, aprender e ter o resumo e ter a minha aprovação. Mas vamos falar de números. Como é que são as estatísticas hoje dos cursinhos? As estatísticas são mais ou menos o seguinte. Você tem lá os 6 meses do cursinho. E você tem os 6 meses posteriores, onde a pessoa que aprendeu e estudou durante esse tempo vai estar executando. As estatísticas são que, nesse período, entre fazer o estudo e até 6 meses depois, a taxa de aprovação de alguns dos melhores cursinhos está em apenas 3,5% dos inscritos. 3,5%, então quando você diz, qual é a pergunta que a gente vai falar? Eu quero algo que dê um jeito na minha vida. O cursinho ele vai solucionar a vida de quê? De cerca de 3,5% das pessoas. Mas como é que eu vou fazer? A gente tem que dar um jeito. Mas eu não tenho outro jeito. A gente tem que dar um jeito. Essa aqui é a sacada. Não estou dizendo não faça cursinho, mas só isso não vai ser suficiente. A gente precisa de algo mais. Deixa eu te convidar a lembrar de um tempo. Por exemplo, escreve aí na caixa de diálogo. Quem de vocês aqui tem nível superior, já fez faculdade? Se você já tem nível superior, já fez faculdade alguma vez, escreve um sim aí, um eu. Beleza. Então, várias e várias pessoas. Lembra da sua faculdade? Lembra quando você ia para a aula aprender aqueles assuntos? Quando a gente ia para uma aula na faculdade, a gente realmente aprendia o conhecimento que a gente tinha ali dentro? A gente acabava percebendo que a aula era só como se fosse um veículo para eu conseguir logo o meu diploma. O cursinho ele chega a ser o quê? É uma aula mais dinâmica, mais divertida, mais direcionada, mas a gente continua com aquele pensamento, aquele grande pensamento que a gente tem que o quê? O que vai resolver a minha vida profissional não é a faculdade que eu vou fazer, não é a aula que eu vou ter ali com o professor, é o meu estudo, são os livros e livros e as coisas assim. Essa fica sendo a mesma sacada. A gente tem que dar um jeito, mas o problema é que nós nunca fomos preparados para estudar sozinhos. Então, esse é um primeiro mito, é uma primeira lenda urbana. A gente precisa, não estou dizendo não faça cursinho, mas a gente precisa de algo além do cursinho. Algo que, o maior diferencial não é você estar inscrito no IGPP pagando R$9.000 pela sua inscrição. O maior diferencial vai ser a sua mecânica de aprendizagem e os outros pontos. E o outro mito diz respeito a fazer muitos exercícios. Eu vou conversar sobre esses dois. Então, sobre essas lendas urbanas, o que eu realmente preciso? O que vai fazer a diferença para mim é um cursinho ou é um exercício? Não. Você precisa de um diferencial. Você precisa do quê? Algo que resolva a sua vida. Alguma coisa que te coloque. E da onde que você vai tirar esse diferencial? Bom, para 3,5% das pessoas, está lá dentro do cursinho. A pessoa vai conseguir imediatamente aquilo que ele está lá dentro. Às vezes, para nós, a gente vai precisar de alguma coisa além disso. Por quê? Porque, estatisticamente, o número de pessoas inscritas é muito maior. Hoje eu estava conversando com uma candidata que vai fazer o concurso de magistratura. E, praticamente, a solução, quando a gente fala de estratégia de diferencial é eu já fiz o cursinho, agora eu vou fazer um curso diferente, agora eu vou fazer uma videoaula específica, e depois da videoaula eu vou fazer um material do ponto dos concursos, e a pessoa está tentando aprender direitos e garantias fundamentais, a primeira matéria que todo mundo estuda em direito constitucional, já pela 18ª vez, de 15 fontes diferentes, onde a gente vê que, cara, não é só isso, não é só isso. Não é achar o professor que vai te ensinar a mesma coisa de uma forma diferente. Eu preciso de alguma forma para aprender melhor. Você precisa de um diferencial. E é isso que a gente vai conversar. Então esse diferencial começa no seu próprio conceito de aprovação. Esse final de semana nós tivemos aqui em Brasília o concurso para analista e técnico do MPU. Uma penca de gente inscritas, foram mais de 20 mil inscritos só para o cargo de analista, né? E várias pessoas dizem, vão ser 4.000 redações corrigidas, eu vou estar dentro das vagas, vai estar ótimo, não sei o quê. Mas isso não é aprovação. O que significa aprovação? Esse é o conceito que eu queria que você tatuasse na sua cabeça. Aprovação é obter nota mínima, ter redação corrigida, estar dentro do número das vagas previstos inicialmente no edital. No máximo, estando mais ou menos em 5% das redações corrigidas. Essa é a garantia que você tem de estar lá dentro. Se você não conseguir atingir esses requisitos, você não está aprovado. Você está com a redação corrigida, você está classificado, e você vai ficar que nem uma penca de pessoas que me ligam e dizem eu fui aprovado, mas os filhos da mãe nunca me chamaram. Pô, em qual colocação que você foi aprovado? Em 1.200 e lá vai pedrada. Não, você não foi aprovado.
Você tirou a nota mínima, cara. Você teve a redação corrigida. Aprovado é estar lá dentro. Então essa é a pergunta que a gente vai fazer. De novo, de novo, de novo. Como é que a gente consegue fazer para tirar a nota mínima, ter redação corrigida e estar dentro do número de vagas previstos inicialmente do edital? E 3 coisas vão te colocar ali. Quando você pensa em um diferencial, 3 coisas vão trazer para você esse diferencial. Quais são as 3 coisas? Pega aí. Todo dia você tem que estar fazendo essas perguntas. Como é que eu vou melhorar nesses 3 pilares? O primeiro, como é que eu monto um planejamento à prova de balas em direção à minha aprovação? Em termos de organização do meu edital, em termos de organização da minha semana, em termos do fluxo, do meu plano, da métrica que eu vou utilizar, da quantidade de exercícios, de como eu vou saber o meu controle sobre cada uma, eu tenho que montar um plano que, se eu olhar para isso aqui, ele por escrito, eu vou parar e vou dizer, meu irmão, se eu cumprir isso aqui, eu estou lá dentro, porque nenhum outro candidato vai topar fazer isso, porque esse plano é 10 vezes melhor do que qualquer plano que eu vou ver. É um pré-requisito, é tipo, se você vai investir 100, 200 horas por mês ou mais em direção a alguma coisa, você tem que parar um tempinho de ler o seu Vademecum ou o seu livro de direito administrativo descomplicado e você tem que montar um plano. Mas esse plano aqui, todo mundo fala, eu sei que eu tenho que montar um plano. Não, você tem que montar um plano que, se você chegar pro teu vizinho e você mostra para ele a forma que você está organizado e o esquema que você tem, ele vai olhar, meu irmão, se tu cumprir isso aí, você vai estar lá dentro. Eu nunca vi ninguém tão organizado com isso. E esse é um pensamento que você vai se fazer de novo, de novo, de novo. Hoje não é o dia de a gente conversar sobre o planejamento à prova de balas. Nós tivemos outros webinars sobre isso, nós vamos ter outros assuntos mais para frente. Mas esse é um pensamento, você tem que ter isso mesmo. Muito mais do que simplesmente tomar vergonha na cara, porque é muito fácil você dizer, é só estudar 200 horas por mês. Qualquer macaco consegue estudar 200 horas por mês. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mais do que a quantidade de estudo. É importante? Meu irmão, se você conseguir fazer muitas horas de estudo, isso é muito importante. Mas muito mais do que quantas horas de estudo você vai ter que fazer, é a forma que você vai fazer, a forma que você vai controlar isso e de uma maneira muito precisa. A segunda coisa que você precisa é conseguir condicionar um estado ninja de foco, concentração e resiliência. Por que um estado ninja? Primeiro, a maioria dos estudantes hoje em dia tem um foco de atenção de cerca de 20 a 30 minutos. Em 20 a 30 minutos de estudo, ele dispersa e a pessoa começa a viajar. Aquelas páginas do livro, um estado ninja, você tem que fazer uma super diferença. Então, enquanto você está lendo aquele negócio, a sua cabeça dispersa, você viaja, você está assistindo a aula, mas depois de 20 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook se alguém curtiu o que eu falei. Você precisa de um estado que gere para você pelo menos 2 a 4 horas consecutivas de estudo focado produtivo. Estudo focado produtivo, com a sua cabeça esteja totalmente colocada ali. Então, no Estratégias, a gente trabalha com várias e várias ferramentas para isso. Para tanto conseguir isso, fazer sessões de estudo maiores, mais proveitosas, mais profundas, é simples assim. Se você não estiver focado e concentrado, você pode estudar 200 horas por mês. Vai tudo para o lixo. O estado adequado é um pré-requisito para a aprendizagem. Se você não estiver nesse estado, não dá. E quando eu chamo um estado que vai te dar resiliência, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer, na hora que você se propõe a estudar, você vai e estuda. Então, por exemplo, a ideia de estudar numa biblioteca. Qual é a coisa mais difícil hoje em dia de você fazer uma academia? É sair da sua casa, levantar a bunda do sofá e entrar no diabo da academia. Usar um outro local, ou ter um local específico de estudo, ajuda você a entrar mais rápido nisso. Tipo, se eu me propus a estudar, eu vou cumprir. Agora, você vai se sujeitar aos horários da academia, aos horários da biblioteca? E isso quer dizer, a partir das 10 da noite, eu não posso estudar, não dá para estudar. Sendo que vários de nós estudamos mais. Deixa eu mostrar uma dica aqui. Vários de vocês viram essa propaganda. O juiz federal mais jovem dá dicas da aprovação. Esse foi um menino que virou doutor com 25 anos. Tem uma história muito legal aqui, o Pedro Felipe. O Pedro foi uma coisa interessante. Vários de vocês estão estudando já para um concurso de ponta, mas nunca foram aprovados em nada. Hoje eu recebi um e-mail de uma moça que está estudando para magistratura e eu perguntei, e no que você já foi aprovada? Ela diz, não, em nada, mas nada mais me interessa a não ser magistratura.
A pessoa quando fala isso é muito similar a você perguntar para um cara o que ele quer ser quando crescer, ele diz jogador de futebol, mas só se for para jogar na seleção. Eu não aceito jogar por nenhum outro time. E isso a gente sabe que não acontece. Ninguém do nada vira topo de carreira a melhor pessoa no mundo. A gente vai subindo uma escada de desenvolvimento. E olha só o que ele disse. Então ele aos 25 ele já tinha aprovação em tudo que era coisa, defensor, AGU, mas ele dá uma ênfase. Quanto que ele chegava a estudar na reta final para ter sido o primeiro colocado? 14 a 15 horas por dia. Nossa senhora, Vitor, isso aqui não dá nem para imaginar. Eu sei, mas o primeiro colocado para juiz está fazendo isso. A gente precisa de algo que vá conseguir barrar uma pessoa como essa. Vai vindo o quê? Primeiro, um super planejamento à prova de balas. Segundo pilar, ter um estado de foco, concentração e resiliência para executar essas horas de estudo. E o terceiro pilar, que é um dos mais esquecidos, você vai ter que dominar ferramentas de aprendizagem acelerada. Aprendizagem acelerada vai dizer como você vai aprender mais rápido e melhor com relação a isso. Então, vários de vocês, acho que uns 40 aqui, quem aqui que tá aqui já participou do Estratégia de Aprovação? Eu vi vários de vocês, só marca. Quem são veteranos do Estratégia de Aprovação? Beleza, galera. Putz, mega bem-vindos assim. Então, vocês foram à Estratégia de Aprovação, nós participamos, nossa senhora, gente pra dedéu, nós passamos 3 dias inteiros pensando como é que você faz para aprender mais rápido e melhor. O seu estudo de aprendizagem acelerada não termina ali. Isso aqui é um estudo que você vai fazer de maneira contínua para a vida. Né? Nada importa de você ir agora e comprar um livrinho de R$10 do Tony Buzan sobre como fazer mapas mentais, ou continuar na sua ferramenta lendo artigos e estudando sobre ferramentas de leitura e outros pontos. A aprendizagem acelerada vai significar o seguinte: como você faz para, já estando com um estado de foco e concentração, é sério, a partir disso aí você consegue achar, a partir de R$10 você começa. O que significa aprendizagem acelerada? Você pegar essa mecânica de eu já estou concentrado e eu já tenho o plano o qual eu vou seguir, é hora de fazer o quê? Ler ou assistir uma aula de maneira efetiva, processar as informações que vão entrando de maneira efetiva, então saber que tipo de pergunta, saber o que você vai fazer com a tua cabeça enquanto você está ouvindo ou lendo só uma informação. Transformar isso aqui em anotações de forma efetiva, esquemas, resumos, anotações, mapas mentais, como você vai fazer isso ao longo do seu estudo, como revisar, quer dizer, como memorizar esses assuntos também e como você testar isso por meio de exercícios. Hoje, como eu falei para vocês, eu estava fazendo um acompanhamento com uma moça se preparando para a magistratura, né? A galera do amarelo aí foi a Jandera, por acaso. Então, e com a Jandera ela me mandou uma prova do TRF e eu comecei a olhar aquela prova e eu digo, cara, é muito complexo, claro, mas não é tanto o bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina. De novo, eu fui pegando item por item ali de qual era o item certo e fazendo aquelas nossas 3 perguntas do Estratégias, achando no edital e estava previsto lá. A diferença vai ser o quê? Um edital de magistratura, ao invés do edital ter 400, 500 pedacinhos de conhecimentos, ele vai ter 1.000, 1.300 e de várias outras disciplinas. Bom, falei do Tony Buzan, mas tem vários e vários livros que você pode fazer. Você vai ler o livro do Ian Douglas também, lê o livro do Felipe Lima, lê o outro, faça outros cursos de aprendizagem, aprende inglês e pega coisas assim, né? Uma pancada de pontos. Então, sim, você precisa investir em coisas de aprendizagem acelerada e olha só que legal, esse é o tema de hoje. O tema vai ser sobre algumas ferramentas que vão fazer com que você estude mais rápido e melhor. E aí, como é que você vai fazer isso? Constantemente você tem que se perguntar, como é que eu melhoro o meu plano? Como é que eu aprendo ou melhoro o meu estado? Como é que eu aprendo a aprender mais rápido e melhor? Isso foi o diferencial que eu precisei. No momento que eu me inscrevi para o meu cargo, eu não sabia que iam ter 5.000 inscritos para aquelas 9 vagas. Eu imaginei que ia ter umas 1.000 pessoas, né? Ou alguma coisa assim. E na hora que veio essa quantidade, eu disse, lascou. E eu fiz um levantamento só de qual era a quantidade de informação que eu precisava só para cobrir a parte específica. Então isso aqui tudo diz respeito só à parte específica do meu concurso. Não tem nada sobre direito constitucional, direito administrativo, controle externo, português, inglês, atualidades. Isso diz só a respeito à parte específica. Então nós precisamos
de um planejamento de estado e aprendizagem acelerada para conseguir cumprir várias e várias matérias. Hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. E nisso tudo a gente vinculou, e desse meu aprendizado, lá dentro eu trabalhei na área mesmo que gerencia os concursos, então já conversei várias vezes com o diretor do CESP, já entrevistei 4 elaboradores de prova, pessoas que fazem questões para pensar, ok, o que eles exigem de você quando eles pedem. Eu elaborei 2 editais do TCU, participei da coordenação de vários concursos, então muito desse conhecimento dos bastidores eu acabei desenvolvendo. Então o Kelsen participou do início da 4ª turma, da 4ª turma que a gente tem até hoje, que a gente está indo para a 30ª turma, é coisa para dedéu. E nisso a gente mapeou a estratégia de aprovação. A gente está indo para a 30ª turma, nessa reta final de novembro para cá. A coisa cresceu para dedéu isso aqui. A gente tem alunos aprovados já em mais de 50 concursos de todo tipo. A gente vai desde os de Banco do Brasil, com R$ 2.000 de salário, ao Senado Federal, com um salário inicial de R$ 19.000, e daí para cima, com o Banco Central, CGU. Temos alunos da magistratura na 2ª fase, a gente está aguardando os resultados, e várias pessoas que tiveram coisas muito legais. A gente vive recebendo os resultados de pessoas que foram aprovadas nesse processo, a vez ou outra saímos na mídia, e foi bem interessante, nessa retinha final do TJ para cá, os resultados bombaram, e tipo, o Renan ele fez 4 aprovações em sequência, 4 concursos, os 4 que ele fez, ele teve uma aprovação. A Cássia, ela foi a 2ª colocada geral de 60 mil inscritos, ela fez estratégias agora em janeiro. A gente está aqui com a Calácia. A Calácia fez a prova do MPU esse final de semana, né? E foi o quê? 69% líquido numa prova do tipo CESP, antes dos recursos ainda. Cara, 69% líquido foi maior do que eu tirei no TCU para eu ser aprovado. Então, no ranking, por exemplo, já tem mais de 400 pessoas, ela está entre as 10 primeiras nesse instante, e resultados recentes. Várias dessas pessoas fizeram o concurso agora de quando? De janeiro para cá. Thaisa foi chamada no TST, então ela, tanto no TST quanto no TSE, o Igor, e por aí vai. Certo? Então, vamos lá, o que a gente vai conversar? A gente vai ter uma próxima turma do Estratégias agora, dia 7, 8 e 9, a gente está mantendo ainda o preço de 2011, depois eu falo disso, que é R$ 795, é a última turma que a gente vai manter nesse preço, porque o hotel duplicou o preço já. E o que a gente tem? Essa é uma turma que a gente está com a sala pequena, vão ser só 40 pessoas, e antes de eu começar a palestra eu já tinha 32 inscritos, então possivelmente essa turma já vai lotar de novo antes, e aí a gente já vai para o próximo. Vamos nessa, vamos avançando aqui. Joia. Hoje nós vamos conversar sobre 10 técnicas de aprendizagem. Essa revista, que é a Psychological, o Science for não sei o que, sei lá das quantas, publicou um paper de mais de 50 páginas analisando a efetividade de 10 ferramentas de estudo mais utilizadas por estudantes e que eles consideraram as mais efetivas. Quais são essas técnicas? Grifar, fazer a releitura, então grifar, fazer a releitura, utilizar mnemônicos na aprendizagem, fazer uma visualização enquanto você está fazendo o seu estudo, fazer resumos, fazer uma chamada interrogação elaborativa, autoexplicação, dar aula para você mesmo, um estudo intercalado, testes práticos e a prática distribuída, quer dizer, eu vou estudar e eu vou fazer essa prática aqui distribuída ao longo do tempo. Ela analisou essa eficácia e várias delas, lógico, eu já tinha tido contato pelos alunos, utilizei comigo mesmo, utilizei com a galera que eu acompanhei no início. O que eu vou conversar sobre elas é sobre isso, sobre cada um dos itens, a efetividade delas e como você vai utilizar para otimizar o seu estudo, o que você vai utilizar e fazer para otimizar o seu estudo. Então vamos lá. Primeiro delas, pega seu material, pega suas anotações aqui, vamos conversar sobre grifar. Grifar não é uma técnica de estudo, não é uma técnica de aprendizagem, mas é uma ferramenta que a gente utiliza quando? Enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está no meio do processo de estudo. A ideia simples é o seguinte, tem um aluno meu, um cara muito fera, que é o professor Roberto Troncoso, ele é auditor do TCU, ele veio para a estratégia de aprovação na turma do Kelsen naquela época, e de lá para cá ele começou a dar aula de Direito Constitucional, um cara muito legal. Vou fazer até um jabá dele, segura aí, só um instante. Opa!
Ele foi autor do livro Direito Constitucional em Mapas Mentais, super livro, bem legal. Se você está estudando para concurso e cai Direito Constitucional, que nem todo mundo, essa é uma super ferramenta que você pode adquirir. E uma coisa que ele conversava muito é o seguinte: quando a gente vai estudar um material, quando a gente vai estudar um livro, nós temos que ter como alvo mexer com esse livro só uma vez. Ao final desse livro, a gente tem que fazer alguma coisa para não precisar mais mexer nele. Já pensou? Só de direito constitucional são 1000 páginas. Direito administrativo, 1100 páginas. E se a gente juntar cada uma dessas coisas, você vai estar o quê? Você vai estar, nossa senhora, você vai estar com 50 quilos de livro, tendo que olhar para tudo que é lado. Você tem que converter isso aqui em alguma coisa. Vários alunos fazem o quê? Eu vou grifar o que é importante no livro. E acaba fazendo o quê? Grifando tudo. Tudo no livro é importante. Então, na hora de revisar, praticamente ele tem que refazer todo o livro. A pesquisa ela analisou grifar, né, o ato, a ferramenta de grifar, como uma ferramenta de utilidade baixa. Claro que é de utilidade baixa, porque enquanto você grifa, você não está o quê? Você não está aprendendo. O uso do grifo ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser uma ferramenta para facilitar a elaboração dos seus resumos. Então você vai usar o seu grifo enquanto você estiver utilizando a sua leitura para saber o quê? Para extrair o material que está aqui para o teu resumo, o resumo que você vai fazer depois. Então é o seguinte, se você está lendo algo físico, você vai grifar o que você encontrar como mais importante. Quais são as coisas que você vai achar como mais importante? Primeiro, os conceitos e as definições. É bobo, mas cerca de 30% das questões de uma prova, e eu já fiz essa estatística várias e várias vezes, 30% das questões você saberia responder só sabendo o conceito dos itens do edital. O que é isso? E a pessoa se enrola. É aquela coisa quando a gente brinca. Qual é a diferença entre direito administrativo, né? Qual é a diferença entre um órgão e um ente? Né? O que é um órgão e o que é um ente? Aí o cara vem, o órgão ele não tem personalidade jurídica, ele é criado, tá? Mas beleza, mas o que é um órgão? Ele não tem personalidade jurídica, ele é feito pela desconcentração, é um núcleo de competência. Tá, mas o que é um órgão? E ninguém não sabe o que é o diabo do negócio. A gente foca muito nas características, nos detalhes, no diabo dos prazos, e não pega o conceito. O conceito a gente vai ter na ponta da língua. Você vai grifar isso, você vai grifar a função e as características essenciais. Uma outra ferramenta que foi utilizada é a ferramenta da releitura. A releitura é o seguinte, galera, não caiam. A gente está na lotação máxima. Se você sair da sala, você não vai conseguir entrar de novo. A releitura, ela vai ser o quê? Significa você pegar uma matéria e você ler de novo, de novo, de novo e de novo. Como é que você faz para aprender ato administrativo? Eu vou ler o capítulo inteiro. Quando eu esquecer, eu leio de novo. E depois que eu esquecer, eu leio de novo. E depois eu assisto uma aula no cursinho e depois eu faço isso tudo. A pesquisa julgou a releitura como uma ferramenta de utilidade baixa. Definitivamente é de uma utilidade baixa. Primeiro, porque tem um custo-benefício ridículo. Fazer uma releitura é como se você tivesse que reassistir um filme pela segunda vez. Você vai assistir um filme de novo, você pode um ou outro filme assistir isso aqui de novo, mas no médio prazo, no longo prazo, você fazer a releitura é ridículo. Com releitura eu não estou falando de revisão, mas eu estou falando você pegar as mesmas 120 páginas e ler as 120 páginas de novo de um livro. Cada vez que você lê um livro, o seu alvo é produzir um material para você não ter que voltar nesse livro. A releitura é uma ferramenta de utilidade baixíssima, né? Então você não vai precisar utilizar. Ela funciona? Funciona. Dá resultado? Dá. Mas é quase como se fosse o seguinte, você assiste uma aula de ato administrativo, aí você assiste de novo a mesma aula, e você assiste de novo a mesma aula. Pô, cara, tá na hora de você aprender de primeira. Se você não está conseguindo aprender de primeira, o que está faltando? Possivelmente o estado, possivelmente o planejamento, né? Você não está focado, você não está com a organização ali. Então, releitura, ela funciona, mas é de uma utilidade baixa. O que você pode fazer na releitura? Primeiro, durante o seu estudo, você faz os grifos na parte mais importante, e você vai filtrar o material para identificar o que vai ter a maior relevância. Então, uma moça que eu estudei, que ela é hoje da AGU, procuradora, né?
Procuradora, isso, procuradora federal. Ela disse que uma das estratégias que ela tinha era, tudo que saía sobre o meu assunto, ela lia. Tudo que saía do meu assunto, eu lia. O que era ruim, eu lia uma vez. O que era bom, eu lia 2 vezes. O que era muito bom, eu lia 3 vezes. Então, pelo menos, é você não reler tudo que você faz, mas realmente filtrar e encontrar quais são aqueles materiais que têm o assunto mais relevante. O próximo diz respeito aos mnemônicos. Então a pesquisa, várias vezes a gente utiliza algum mnemônico para aprender. No direito nós temos vários que dizem tipo, é o LIMP, que são os princípios da administração pública. Em ato administrativo a gente vai ter o COFIFOMOB e tal. Aqui nos direitos fundamentais, os fundamentos da República tem a ideia do Sociediva Plu, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, pluralismo político, CONGAER, acho que é pro de promover, Luiz Gustavo. Né? E tem vários desses. A pesquisa, foi interessante essa pesquisa, que aí metodologicamente eu vou discordar com ela. Ela julgou aprender por meio de mnemônicos de uma utilidade baixa. É lógico, a gente não aprende por meio de mnemônico. O uso de mnemônico não serve para você aprender, ela serve para quê? Para você memorizar. Então, quando a gente conversa no Estratégia de Aprovação, a gente falava de os 5 passos da aprendizagem. Quais são os 5 passos para você aprender? O primeiro seria você acessar um estado legal de aprendizagem. O segundo é você obter a visão do todo, para ir estudar o detalhe. O terceiro é você aprender, estudar, ralar aquilo tudo. O quarto é você fixar aquela informação por meio de mnemônicos. E por último, você fazer revisões periódicas com testes. O mnemônico não é uma forma de você aprender, mas é uma forma de você memorizar. Então, o que são mnemônicos? Mnemônicos são algumas estratégias na sua cabeça que você vai usar para você ter aquela informação na ponta da língua, sem precisar reler 10 vezes a mesma informação, sem precisar repassar essa informação várias vezes. Às vezes você vai estudar uma vez e você vai memorizar. Na minha preparação para o TCU, isso foi fundamental. Eu tive cerca de 100 mnemônicos, que incluíam acrônimos, que são... O acrônimo é exatamente isso que você viu, usar usar uma palavrinha que vai servir como guia para você montar uma palavrinha que vai servir como guia para você memorizar as características, os princípios, uma lista de elementos. Você usa uma palavra que serve como guia. Mas a gente usa várias outras, principalmente com associações simples, complexas, a técnica do 4x4, que é a técnica do Rebolation, as técnicas das paródias. Então tem várias formas de mnemônicos. Eu utilizei cerca de uma centena de coisas no meu edital, eu tinha na ponta da língua na hora que eu fiz a prova. Então eu tive basicamente 27 dias para estudar a parte específica, eu fazia mais ou menos 3 por dia. 3 por dia eu tirava mais ou menos 5 minutos, memorizava uma coisa, ficava na ponta da língua, precisava revisar 1 ou 2 vezes, eu tinha na ponta da língua para fazer a prova. Então o uso de mnemônicos é uma coisa que aprender por mnemônicos que outras pessoas fizeram, dá mais ou menos. Você fazer os seus mnemônicos, você ter domínio disso e você executá-los é uma coisa show de bola que faz uma super diferença para você. O próximo que eles analisaram é o que diz respeito à visualização. O que significava visualizar? A pesquisa ela fez o seguinte, os alunos, enquanto eles estudavam, eles tentavam criar imagens na cabeça, criar imagens, pensar no que estava acontecendo, eles criavam uma imagem na cabeça. A pesquisa foi interessante nesse ponto, que ele julgou isso como uma técnica de utilidade baixa. Qual é a minha percepção sobre isso? Fazer a visualização é isso que essa imagem está mostrando, que é enquanto você lê coisas normais, a sua cabeça ela vai montando uma representação. Como que você vai utilizar essa ferramenta chamada visualização? A ideia é mais ou menos o seguinte, enquanto você está conseguindo criar um filme na sua história daquilo que você está lendo, então você lê, por exemplo, a tortura é proibida no Brasil, e você consegue imaginar isso acontecendo. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente da República e o vice nos crimes de responsabilidade, assim como os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica nos crimes de responsabilidade conexos com os mesmos. Você leu aquela marmota toda. Você consegue
Você consegue entender o que isso aqui aconteceu? Você consegue imaginar o que significa processar e julgar esse pessoal? Então você está usando a visualização. A maioria de nós, enquanto a gente está fazendo uma leitura, nós fazemos uma leitura passiva. O nosso compromisso é só passar os olhos nas linhas. Isso dá uma perda de tempo muito grande. Enquanto a gente está lendo, a gente tem que estar conseguindo criar e concatenar aquela história na cabeça. Você não vai ser pago pela quantidade de linhas que você leu, pela quantidade de páginas que você leu, mas pela quantidade de páginas que fez o quê? Que você gerou uma representação e que você consegue extrair disso na hora da prova. Então, enquanto você está estudando, fica sendo essencial você conseguir criar uma coisa na sua cabeça, uma imagem daquilo. A maioria das pessoas, quando estudam ou assistem um cursinho, eles tentam só memorizar os conceitos, memorizar as coisas. Então, vamos de novo aqui, né? O que é uma autarquia? A autarquia, ela é criada por lei, ela é extinta por lei, ela tem poder de polícia às vezes, mas ela não consegue sequer visualizar o que é uma autarquia. Então, o uso da visualização seria você conseguir montar uma imagem disso. É uma coisa muito legal. Nesse final de semana, eu tô indo amanhã para o Rio de Janeiro, eu vou passar 10 dias traduzindo o Dr. Michael Hall num curso da psicologia da autorrealização aqui no Brasil. E ele é um dos maiores estudiosos no mundo em termos de como pessoas, como é que eu diria, como pessoas normais mudam, geram resultado e avançam em vários termos. Vai ser um super curso aí no Rio de Janeiro que eu vou estar. E uma das coisas que ele fala, que ele é um expert na área de aprendizagem. Então eu perguntava para ele o que ele fazia, ele dava a seguinte dica. Enquanto ele lia, ao final de cada uma ou duas páginas, ele parava rapidinho, nem que seja por alguns segundos, e escrevia tipo umas 5 palavrinhas no topo de uma página. Então, ao final de uma leitura de 5 páginas, você só leu, fez o input de informação e separa. Beleza, então no final das contas, o que foi isso aqui que eu li? Então é isso, isso e isso. Aí você vai lá e registra essa conclusão que você fez. Como se fossem palavras-chave, só que essas palavras-chave, milenas, que você vai registrar, já passaram pela sua cabeça. Então, por exemplo, o que é uma autarquia? Cara, é tipo o Bacen e a Anatel. Legal. Então, se é o Bacen e a Anatel, eu sei que ela é de direito público. Eu sei que faz sentido ela seja criada por lei, porque ela vai executar uma atividade que está prevista ali dentro. Então, de tempos em tempos, fazer uma anotação. Isso fica sendo uma dica legal, que sintetiza aquilo tudo que você acabou de ler. Então, uma das coisas que a pesquisa utilizou também foi a coisa do mapa mental. Esse aqui foi o primeiro mapa mental da Raíssa, foi o segundo mapa mental da Raíssa, uma aluna nossa do Estratégia de Aprovação. Isso aqui ela está passando por mais ou menos 4 pontos do edital. Então, tudo de importante sobre autarquia, fundação pública, empresas públicas, sociedade de economia mista, ela conseguiu externalizar por meio disso aqui. Então, a forma que você vai na sua cabeça organizar a visualização daquela informação é muito importante, fica sendo bem essencial isso aqui. Próxima técnica que foi analisada foi a de elaboração de resumos. Então, a pesquisa elaborou na seguinte sequência. Enquanto uma pessoa vai falando, alguém vai transcrevendo e fazendo um resumo dessa informação. Ela disse que o mapa mental é coisa linda de Deus. A pesquisa concluiu que o seguinte, para a maioria dos estudantes, os resumos eles ficam ruins porque, primeiro, ficam muito longos, segundo, não passam por um processo de interpretação. Deixa eu dar uma dica aqui sobre resumos. As informações elas entram na sua cabeça, é o que a gente chama de input. Você escutou a informação, você leu a informação. Nesse momento você não está o quê? Você não está aprendendo, você está colocando informação para dentro da sua cabeça. Essa informação que é colocada na sua cabeça, ela tem que ser processada e interpretada. A minha grande chave para a interpretação, para a gente fazer esse processamento, é como se fosse o seguinte. Então quer dizer que é como se você sintetizasse essa informação. Então uma fundação pública é... Mas você faz isso sem olhar no livro, na sua cabeça. Então o ato administrativo é... então os 5 elementos do ato administrativo são...
Ah, então um ato de gestão é... E você meio que conclui de uma forma assim. A maioria de nós, quando faz o resumo, nós acabamos fazendo uma transcrição da aula. Nós usamos as palavras do professor para registrar isso na forma de um resumo. Nós estamos tentando transcrever a aula. Quando a gente faz um resumo de um livro, às vezes fica pior ainda, nós tentamos transcrever o livro ali para aquele material. A Emily, que foi aprovada recentemente no Sebrae, o primeiro resumo que ela me mostrou tinha mais páginas de resumo do que o livro. Então, esse tipo de resumo não vai fazer. Nós precisamos de alguma estratégia para fazer o resumo. A primeira estratégia é essa. A gente escuta a informação, você processa na sua cabeça, você conclui. Ah, então quer dizer que... E o que você vai externalizar no resumo é essa conclusão. Então, primeiro, essa coisa passa pela sua cabeça e aí sim é externalizada. Você também não vai ganhar dinheiro pela quantidade de páginas anotadas no seu caderno. Olha só que louco, isso aqui você vai tirar. Aquelas 3.000 páginas de matérias estudadas, eu resumi em 28 páginas. Sério. E tinha boa parte do conteúdo lá. No Estratégia de Aprovação eu mostro um mapa mental que eu fiz sobre um livro do Chiavenato, de Teoria Geral da Informação, da Administração, que ele tinha 700 páginas. Tinha muito tempo que eu não mexia no mapa mental. Anteontem eu peguei o livro, comecei a passar e eu disse, poxa, Vitor, mas você mostra isso no curso, mas será que está bem resumido mesmo? Será que você mostrou? E nossa senhora, cara, a coisa importante está lá. Mas por que eu consigo resumir isso? Porque primeiro a informação passa pela sua cabeça, você conclui e você externaliza o resumo dessa maneira. A maioria dos estudantes faz resumo dessa forma aqui. É muito longo, é muito extenso e não é topificado. Você precisa criar uma estratégia própria disso, com símbolos, com cores, com uma estrutura específica. Então, por exemplo, essa matéria aqui, ela é abordada dentro do livro em cerca de 10 páginas, a próxima. Ela foi falada para mim numa aula de cursinho em 1 hora e 20 minutos e eu externalizei ela num resumo nisso aqui, em mais ou menos 1 página. Para cada informação que tem aqui externalizada, na minha cabeça tem muito mais. Na minha cabeça tem um exemplo, na minha cabeça tem um filme sobre isso. Mas no papel você consegue fazer isso com um sistema de cores, com alguma outra coisa. Então, se você for fazer resumos, quais são as 2 dicas então? Primeiro, o resumo ele tem que ser ativo. Você não vai transcrever as informações que o professor fala, só falando isso. Você vai fazer o quê? Você vai montar uma estrutura-chave e repassar na sua cabeça primeiro. Então, tira a sua conclusão primeiro daquele assunto, sintetiza e aí sim você externaliza. Segunda informação para você fazer resumo, usar um esquema de cores, de anotação e de coisas gráficas que facilite a sua visualização e vai facilitar a revisão sua depois. Essa coisa de tradução que eu falei, por exemplo, é interessante que às vezes eu passo 3, 4 horas traduzindo sem parar, simultaneamente, e no final eu não lembro muito do que eu traduzi não, porque não falta esse processamento. Ok? Vamos lá, vamos avançar, que a gente já tem mais uma. Então, os resumos eles são de utilidade baixa se você só transcrever. É melhor fazer do que não fazer nada. Então, é melhor fazer do que não fazer nada. Mas, melhor do que isso, faz esses 2 elementos aqui. Depois do resumo, então, qual é a próxima? A próxima é a chamada interrogação elaborativa. Interrogação elaborativa já é uma ferramenta que eles consideraram como de utilidade moderada, sendo que vários eles disseram de utilidade baixa. Isso aqui já é uma coisa bem legal. O que é a interrogação elaborativa? É exatamente isso que eu estava conversando com vocês. Ao longo do tempo que você está estudando, você lê um conceito, você diz para tudo. Como é que isso aqui se aplica na prática? Como é que isso aqui cairia na prova? Então quer dizer que... agora eu entendi essa informação. A interrogação elaborativa é uma coisa essencial para a aprendizagem. Por quê? Porque você tem um input de informação, a coisa entra na sua cabeça, você tem que ter um processamento para conseguir externalizar essa informação.
Essa informação para você conseguir externalizar, colocar ela para fora, por meio de uma redação, por meio de questões, por meio de saber a informação, você precisa transformá-la. Nós transformamos uma informação por meio de perguntas, falando de novo, isso em cima de perguntas. Essa interrogação elaborativa significa você, ao longo do tempo que você está estudando, você faz as suas perguntas. Então, olha só, uma coisa para te assustar também. Nessa reta final, nesses 30 dias que eu estudei a parte específica, eu não fiz um exercício. Vitor, eu não fiz um exercício de concurso, enquanto algumas pessoas fazem 300 exercícios por dia. É lógico que hoje eu faria um pouquinho diferente, mas ainda que eu não fizesse um exercício na prática, por dia, na minha cabeça, eu fazia dezenas, centenas de exercícios. Porque cada vez que eu sintetizava uma informação, você busca na sua cabeça, cara, como é que isso aqui pode cair na prova? Putz, pode cair assim. Como é que eu não vou fazer? O que eu preciso fazer para não errar isso na prova? Eu tenho que fazer isso. Então, constantemente, faça perguntas na sua cabeça. Isso aqui vai ser excelente. Okay? A próxima ferramenta é a chamada autoexplicação. A autoexplicação também foi uma ferramenta de moderada a alta. O que significa ela? Significa você dar aula para si mesmo. Com essa ferramenta você poderia, por exemplo, ler uma informação toda e assim que você terminou de ler essa informação, você fecha o livro e você começa a, em voz alta ou em voz baixa, falar para si mesmo isso que você acabou de estudar. Tá? Faz sentido? Estão entendendo? Você dá aula para si mesmo? Beleza. Então, esse dar aula para si mesmo é como se você fosse um professor de você mesmo. E como professor de você mesmo, isso aqui é uma técnica bem interessante. A Gabi participou do primeiro estratégia de aprovação, depois ela voltou na 5ª turma, aí ela voltou de novo na 16ª e ela foi aprovada como a 8ª colocada geral do Senado. O que ela fazia? A cada informação, a cada item do edital que ela terminava, ela tentava fazer o quê? Ela tentava fazer uma redação com a mente. Ela tentava fazer uma redação na cabeça dela sobre aquele assunto que ela acabou de aprender. Isso é como se ela explicasse para si mesma. É uma ferramenta show de bola para você utilizar. Você vai utilizar a autoexplicação. Se você for capaz de, ao final de uma sessão de estudo, dar uma aula para si mesmo, significa que você aprendeu. E essa é uma super diferença. Você vai precisar fazer muito menos revisões, você vai precisar anotar muito menos no seu caderno na hora do vamos ver. A próxima ferramenta diz respeito ao estudo intercalado. O que significa o estudo intercalado? Significa você pegar essa matéria que você vai estudar e ao invés de você concentrar essa disciplina toda num pauladão só de estudo, você intercalar isso de várias formas. Então, olha só, tem vários mitos sobre isso. Alguns professores vão conversar contigo e eles vão dizer, a cada 1 hora de estudo, troque de matéria. Nossa senhora, essa é uma das maiores baboseiras que eu já vi. Então, o nosso colega lá que estudava 14 horas por dia, ele ia estudar 14 disciplinas por dia. Isso é uma história e tal. Né? Como é que você vai fazer isso aqui? O que significa o estudo intercalado? Você tem um cronograma de estudo. Então, por exemplo, essa daqui é o cronograma de uma moça que tem de segunda até domingo, que trabalha em horário integral. Você está vendo aqui o trabalho no horário marrom cocô, e separou esse espaço em verde para estudar. Esse espaço em verde. Então, ela trabalha em tempo integral, mas separou 35 horas para estudar. A pergunta agora é o quê? Essas são as matérias que caem no meu concurso. Cai para mim 4, 8, 9, 10, 11 disciplinas. Como é que eu vou colocar essas 11 disciplinas no meu estudo? O estudo intercalado ele vai dizer o seguinte, melhor do que você pegar esse tempo todo e distribuir em uma disciplina só, tipo, eu vou aprender por imersão direito constitucional, vou passar 2 semanas só vendo direito constitucional, vou matar essa matéria e pronto, eu aprendi. A descoberta é que nós vamos desenvolver um conhecimento maior e mais perene quando frequentemente e intercaladamente nós vamos aprendendo essa informação ao longo do tempo. Então, mais importante até do que você ter 40 horas em uma semana de estudo só de uma matéria, significaria você fazer o quê? Ao longo de 5 semanas, você tem 8 horas de estudo em cada semana sobre essa matéria. No médio prazo, isso vai gerar mais resultado para você. Então, para os colegas de estratégia de aprovação que estão aprendendo por imersão, isso aqui fica como uma técnica de utilidade moderada a alta, como a percepção lá deles.
O outro erro, que é o outro extremo, já é você querer fazer um estudo intercalado de todas as disciplinas. Você pode cometer o erro de chegar a um extremo tão grande que você vai querer o quê? Eu tenho 35 horas para estudar, eu tenho 12 matérias, eu quero estudar as 12 simultaneamente. Bom, o que acontece com isso? Você tem 35 horas, tirando o teste, tirando o exercício, tirando o outro ponto, se você for tentar encaixar essas 12 matérias ali, você vai estar com 2h30 por semana para cada disciplina. Imagina só estudar Direito Constitucional só 2h30 por semana, ainda fazendo as revisões de todo. Nossa Senhora, você vai levar 1 ano para você fechar essa matéria. Não faz isso aqui não. Então existe como se fosse um limite que é considerado ótimo para cada pessoa, e cada pessoa tem o seu. A Thaisa, por exemplo, que foi a primeira colocada no TSE, ela conseguia estudar 10 matérias simultaneamente por semana, nas 60 horas que ela estudava. Eu consegui estudar 5, no máximo 6. Você vai encontrar o seu ponto ótimo. É só você pensar o seguinte, um extremo ruim é uma disciplina só para passar a semana toda só estudando ela. Intercaladamente, isso aqui vai ser bem mais útil. O outro extremo vai ser o quê? Quero colocar as 14 disciplinas todas ao mesmo tempo durante toda a semana. Então, se você está se preparando para o Bacen, ou para a BIM, ou para a magistratura, é colocar tudo ao mesmo tempo. O que você vai fazer? Você vai encontrar um meio termo aqui. Colocar 5, 6 disciplinas por semana, mata logo essa disciplina, manda essas disciplinas para a fase de revisão e você vai ter tempo de incluir as outras ali dentro, ok? Estudo intercalado é isso. A outra ferramenta que ele colocou de utilidade alta é o chamado teste prático. Nossa Senhora, peraí, segura aí. Pessoal, me dá um segundinho aqui, eu estou sem bateria. Estou voltando, segura. Beleza, agora eu já tenho bateria. Já pensou? Nós precisamos de energia para fazer a sessão de estudo como um todo. Então, o que é o teste prático? O teste prático é você testar aquela informação na prática. Você vai testar aquela informação, aquele conhecimento que você colocou na prática. A primeira coisa que tem nesse teste prático é o seguinte: 98% dos candidatos vão pensar o quê? Testar o conhecimento na prática significa o quê? Fazer exercício de provas anteriores. Não é. Não é só isso, mas também ajuda. É show de bola você fazer. Agora, como que você vai usar os exercícios para otimizar o seu estudo? A primeira ideia é o seguinte, existe a lenda urbana de que você consegue aprender por meio de exercício. Quanto mais exercícios eu fizer, mais eu vou aprender. A gente não aprende por meio de exercícios. Nós tiramos dúvidas, nós otimizamos o nosso conhecimento, a gente faz um entendimento, nós testamos o nosso conhecimento, o que a gente aprendeu ou não. Agora, com exercício não é a melhor ferramenta para você aprender, porque o custo-benefício, primeiro, ele não é tanto. O que eu faria, por exemplo, se eu for começar hoje a estudar pela primeira vez numa prova, para um concurso? Sim, eu olharia a prova anterior, eu leria cada uma das questões só para pensar o quê? O que efetivamente eu precisaria saber para responder essa questão? Que nível de profundidade eu precisaria ter para conseguir responder a essa questão que eu teria? E a partir daí eu direcionaria o meu estudo. Então, um erro que acontece é uma pessoa dizer que está estudando para concurso e está fazendo 100, 200 exercícios por dia. O teste prático, ele vai te ajudar, sim, vai te dar um super reflexo. Se você faz uma bateria de 20 questões de direito constitucional, você gabarita, tu tá mandando muito bem. Agora, se você faz um bloco de 30 exercícios sobre processo legislativo, sobre poder legislativo, por exemplo, e você vai mal, a solução não está em fazer mais 30 exercícios. Então, o meu pensamento num teste prático, ele seria mais ou menos o seguinte: faz uma questão, corrigiu a questão, na hora que você corrigir a questão, você vai dizer o seguinte: se você errou, obviamente, corrige ela. Volta no material, vê por que você errou, vê o que era o correto, atualiza seu mapa mental, atualiza seu resumo, vê por que você errou. Se você acertou, você confere
Porque a maioria dos exercícios hoje eles estão organizados de forma certa ou errada. Então, naturalmente, você já tem uma chance de 50% de chutar. Vai que você estava em dúvida. Ah, eu chutei correto. Então, putz. Agora, o que você faz? Se você errou, você corrige. Se você acertou, você confere que você acertou porque você realmente sabia ali. Agora, é uma ferramenta muito legal aqui também. Então, é só você pensar o seguinte, você vai encontrar uma proporção e um equilíbrio. A lenda urbana você tem que fazer muitos exercícios para você aprender, para você passar no concurso. Já que é uma lenda urbana, vamos ver o seguinte, o que é o exercício? O exercício ele é uma ferramenta para mensurar o nível que você está. Aí você pode incluir os exercícios no seu estudo. Estuda um pouquinho e vê, cara, que tipo de conhecimento eu precisaria saber para resolver essa questão. Como é que eu uso essa sacada desse tipo de conhecimento para externalizar para as outras questões que eu vou fazer? E aí a gente usa o teste prático de uma forma mais efetiva. Outras coisas existem o seguinte, você pode testar praticamente na prática. Na prática, um teste prático, um exercício, seria um teste de externalização. Imagina o seguinte, isso aqui é uma ótima sacada. Imagina que a partir de hoje todos vocês estão se preparando para um concurso que vai ter prova oral. Que você está se preparando para um concurso que você vai ter que externalizar oralmente aquilo ali. E oralmente a pergunta é sempre essa, como é que tal situação ocorre na prática? E você tem que falar, explicar ou imaginar uma situação problema assim. Você pode testar na prática dessa forma, não só com exercícios. Então, olha só, combina o uso de exercícios, o uso do questões de concursos, do PCI Concursos, do seu site favorito de questões, com o quê? Com esse teste de externalizar na prática. É o que eu chamo de desafio megateste, aquilo que a gente faria na reta final da prova. Item por item do edital, você tentar externalizar ele ali dentro, para checar se ainda está tudo na ponta da língua. O próximo vai ser, essa é a última ferramenta, olha só, chegamos. E esse pronto aqui, ele é a ferramenta que a pesquisa colocou como de maior efetividade, que é o quê? É a prática distribuída. A prática distribuída significa que aquela informação que você estudou, você vai marcar no calendário várias e várias vezes para você refazer isso aqui, para você voltar a checar isso aqui. É a técnica de aprendizagem que fala a respeito da revisão. Então, há um tempo eu fiz uma palestra aqui com vocês que se chamava Os 10 Pecados, os 10 Mandamentos da Aprovação. E entre esses mandamentos a gente estava isso, né? Revisarás. Sem revisão não há salvação. E tipo, se tem um diferencial que eu vou colocar para você, é você fazer essa revisão. Revisão constante, revisão frequente, né? De alguma forma você vai... Oh, meu Deus! Você vai harmonizar o tempo de aprendizagem com o tempo de revisão. Um erro horroroso que as pessoas têm, né, é de fazer o quê? Eu quero matar o meu edital e aí eu começo a revisar. Olha só que legal. Enquanto você está passando 2 meses matando o seu edital, você está esquecendo os 2 meses de estudo. Vai terminar 2 meses, você vai ter que rever tudo do começo, desde aquele momento. Então isso aqui ele diz mais ou menos o seguinte, olha só, essa aqui é o grande alerta e é uma coisa que a gente conversa bastante. Se você aprender uma informação de maneira normal ali e você não mexe mais nessa informação, a sua cabeça ela entende como se ela não fosse tão importante. Ela vai dar a mesma relevância ao comercial e à propaganda que você acabou de assistir, entre um filme e outro, as notícias do jornal que você assistiu. Ao final de 24 horas, se você não fizer uma revisão, a sua cabeça vai esquecer e eliminar aquela informação. Ao final de 24 horas, mais de 70% daquela informação que acabou de ser estudada, ela vai ser apagada da sua cabeça. Por quê? Porque é assim que o cérebro funciona. Mas devia ser diferente. Mas é assim. Mas eu devia fazer outra coisa. Cara, pensa você vai no Gates à noite, no sábado à noite, você fala com 5 meninas. No dia seguinte você vai lembrar o nome de quem? Você vai lembrar o nome de uma, de repente, né? É natural a nossa cabeça esquecer. Então, por isso, essa prática distribuída é tão essencial. Olha só o que diz essa informação e essa pesquisa. Se você aprendeu uma informação e você faz uma revisão com 10 minutos, ao final da sessão de estudo você revisa. Ao final da aula do cursinho, ao invés de você sair correndo para o seu carro para ir para casa, você revisa aquela informação.
Ao final de uma sessão de estudo na sua casa, você revisa ela. Ao final de uma sessão de aprendizagem, você revisa. Se você fizer uma revisão com mais ou menos 10 minutos, uma revisão em mais ou menos 24 horas, uma revisão com uma semana e uma revisão com um mês, então olha só, aquela matéria que você acabou de aprender, você tiver 1, 2, 3, 4 revisões ao longo de um mês, ao final de um mês, a sua retenção vai ser 800% maior do que se você não tivesse feito revisão alguma. E aí, é claro, você vai precisar de ferramentas de aprendizagem acelerada para que essa revisão não seja uma releitura. Oh meu Deus, se eu tiver 4 horas lendo, eu vou ter que rever durante 4 horas? Não, isso é releitura. A estimativa, se você estiver fazendo boas anotações, fazendo esse processamento legal, essa interrogação elaborativa, essa visualização, seriam 4 horas de estudo. A revisão final, você praticamente só relê o seu resumo. Essa revisão em 24 horas vai levar mais ou menos uns 30 minutos. A revisão de uma semana vai levar uns 20. E a partir daí, cada revisão vai sendo mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então, não apenas ler o seu resumo, porque ler por ler é só um input. Ler com o objetivo de tê-lo na ponta da língua. Como se usasse isso aqui. É a hora de você ter o quê? De você fazer uma autoexplicação. É a hora de você fazer uma interrogação elaborativa ao longo da sua revisão. Você vai ler e ao longo de ler você vai externalizar. A grande referência, o grande sacada que você vai ter é o quê? Ao final do meu estudo eu preciso ter essa informação na ponta da língua para ser externalizada a qualquer tempo. Não precisa ter isso já da primeira vez, não precisa ter isso da segunda revisão, mas se você vai fazer um bom programa de 6 meses de estudo e o tempo todo esse é o foco, ao final dessa sessão de estudo eu quero ter essa informação na ponta da língua, ao final dessa sessão de estudo eu quero ter isso aqui na ponta da língua, cara, é o que você precisa para estar lá. Ufa! E já que revisão é um ponto essencial e essa primeira revisão, esse é o momento da gente revisar quais são essas 10 técnicas de aprendizagem, as 10 técnicas mais utilizadas pelas pessoas para aprender. Quais são essas 10 técnicas para aprender? O primeiro delas, grifar. Você vai grifar os assuntos que você acha mais importante. Você não quer transcrever no grifo, você vai processar a informação na sua cabeça antes de grifar. A Thaisa dá a dica, ela grifava aquilo que ela queria trazer para o resumo. Então ela estudava tudo aqui. Segundo, a releitura. Você vai deixar para fazer a releitura só naquela informação que for realmente excepcional. Então você vai fazer a releitura do quê? Dos seus mapas mentais, dos seus resumos, mas não do livro. O próximo, o uso de mnemônico. Com o uso de mnemônicos, você não vai precisar de 5, 6 revisões. Com uma vez que você usa o mnemônico, você vai ter aquela coisa na ponta da língua por muito, muito, muito tempo. E se, por exemplo, eu colocar aí para a galera que já fez o estratégia de aprovação, né? A gente tinha, por exemplo, o sapo, a gente tinha a banana, a gente tinha o tanque. Depois do tanque vinha o quê? Sapo, banana, tanque. Alguns de vocês fizeram estratégia de aprovação há mais de um ano. Escreve aí o que tem. E cá nós temos o ponto. A gente vai ter o macarrão e o tapete depois de muito tempo mesmo. Então o mnemônico vai deixar... Isso aqui é uma coisa que a gente memorizou lá no estratégia de aprovação e que a galera tem na ponta da língua. A gente vai fazer isso de uma vez e tem. Então olha só, visualização... Visualização significa, esses todos, visualização, interrogação elaborativa e autoexplicação significa ao longo do seu estudo você vai tentar repassar isso de uma forma visual na sua cabeça. O uso de resumos, ele é essencial, ele é muito importante. Ao final de uma sessão de estudo, sintetiza isso em um resumo. Isso aqui é, show de bola, é show de bola. Para quê? Para você não ter que voltar nas 1000 páginas do livro. Você vai fazer o que mais ou menos? A cada 10 páginas de livro, sintetiza isso em mais ou menos uma página de resumo, no máximo uma folha de resumo. É uma boa métrica que você tem. Estudo intercalado. O estudo intercalado é só você, mais do que querer aprender uma disciplina toda é uma piada interna, Rafael, desculpa. Mas mais do que você querer aprender uma disciplina toda de uma vez só, né, é você... Olha aí, Vanessa, exatamente isso. É nesse rumo aí, pronto. Mas se você querer aprender uma disciplina inteira de uma vez só, você vai intercalá-la ao longo do tempo.
Mas também você não vai querer colocar 12 disciplinas novas por semana. Você vai encontrar uma coisa que seja ótima para avançar. Para avançar numa matéria, você vai precisar de pelo menos umas 4 horas por semana para gerar um avanço. Menos do que isso, você está meio que só revisando. Então, lógico, algumas matérias como informática, português, quando você já tiver elas bem dominadas, você pode colocar pouquinho tempo só para mantê-la na ponta da língua e aí vai. Esse é o estudo intercalado. Teste prático. O teste prático significa subir na balança. Você quer perder peso, de tempos em tempos você tem que fazer o quê? Subir na balança para ver como é que está o nível. Então, frequentemente, quanto mais vezes você mensurar o seu nível, mais direcionado você vai estar em direção à sua aprovação, à sua preparação. Faça teste prático, não só fazendo exercício, mas na sua própria cabeça, no ponto. Ah, ok, chega de piada aí, meu povo. Ok, e a prática distribuída é a revisão. Galera, a revisão é o diferencial. Eu entrevistei mais de 150 aprovados em concursos de ponta. Vários nunca foram a cursinho, então não é um diferencial que é comum. Vários não usaram mapas mentais, por exemplo. Vários usaram, mas vários usaram. Vários não vieram para o estratégia de aprovação. Uns 30 desses aí que eu entrevistei vieram para o estratégias. Então, mas uma coisa que estava em comum em praticamente todo mundo era um sistema de revisão muito bom e muito frequente. Essa é a dica. Essas são as 10 ferramentas. Eu vou fazer aqui só o fechamento para o que você vai levar a integralizar isso aqui para casa e eu vou abrir para algumas dúvidas para vocês. Foi a maior delas. Encara essa jornada com todo o seu ser, com toda essa vontade e com a força do Papai do Céu, com a força do seu coração e da sua própria autodeterminação, que ela esteja no seu caminho. Galera, foi um super prazer. Eu vou abrir para as dúvidas agora e a gente conversa bastante. Para quem fica por aqui, até o próximo webinar ou até o Estratégia de Aprovação, quando a gente conseguir se encontrar ao vivo. Vamos lá!